E hoje, para começar, eu queria falar sobre um ser humano, um médico maravilhoso e pouquíssimo conhecido até dos médicos. A maioria dos médicos acho que nunca ouviu falar nesse médico. E ele, hoje em dia, ele ficaria extremamente feliz com tudo isso que está acontecendo. Não com as doenças, não com as mortes, não é nada disso, mas com algo muito simples que é o quê? Lavar as mãos. Vocês sabem de onde veio essa história de lavar as mãos? É de uma história muito trágica da medicina, sabia? A medicina está cheia de histórias, é muito interessante conhecer as histórias. Eu adoro as histórias que a medicina trouxe. E eu lembro sempre, quando eu falo de história da medicina, eu lembro sempre de um grande professor que eu tive na Escola Paulista de Medicina, que é o Delácio, que era um professor de, eu vou colocar assim, de obstetrícia, mas a sensação que dá é que era um professor de ser humano, impressionante, de como ser médico. Hoje em dia não vejo mais médicos, está difícil, né? Mas esse era foi um dos médicos, não digo nem que foi, porque ele continua vivo no meu coração. Tenho um carinho enorme por tudo que eu aprendi com ele. Talvez se eu perguntasse para ele antes de ele morrer quem era o Fernando, ele nem sabia quem era. Mas pode ter certeza que eu sei quem ele é e aquilo que ele deixou marcado dentro de mim. Por quê? Ensinar uma coisa que ele falava assim, primeiro ele adorava ensinar e adorava preparar as pessoas. Isso aí também me ajudou muito. Mas o Delácio ele falava sempre de algo assim, importantíssimo. O médico precisa conhecer a história, precisa saber tudo que já aconteceu, porque senão você vai repetir erros do passado que já fizeram, não deu certo e você continua insistindo nisso aqui. E às vezes repete por não conhecer a história, tá? E aí por isso eu gosto muito de histórias também, assim como Delácio. E tem uma história que é do Ignaz Semmelweis. Escreve assim, ó, até é interessante você pesquisar na internet. S-E-M-M-E-W, não, E-L-W-E-I-S. Semmelweis, 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 é isso mesmo. Ele nasceu lá em 1818 e faleceu em 1856. Não, minto, 1865. Eu sempre faço associação com o ano que eu nasci. Eu nasci em 56, o dele é trocado, né? 65. Então, o Samuel Weiss ele tem uma história muito interessante. O Samuel Weiss ele entrou no Hospital Geral de Viena e ele era responsável por uma ala da obstetrícia. E tinha um fenômeno muito interessante que acontecia na época, que era assim: nesse hospital onde ele trabalhava, existia a aula dos médicos, que faziam os partos, e tinha também a ala das parteiras, que faziam os partos. E era dividido na seguinte forma: como é que as clientes chegavam e entravam, ou iam para as parteiras, ou iam para os médicos. Então, era dividido assim: um dia ia para as parteiras, no outro dia para os médicos, no outro para as parteiras. Então, todas as gestantes que entravam, um dia ia para as parteiras, outro para os médicos. Os médicos estavam lá, ali numa escola, para aprender o quê? A fazer partos. Então, as clientes, quando entravam, faziam isso aqui, tinha essa sequência. E aí tinha um fenômeno interessante acontecendo, e trágico. O que ocorria? Havia um grande número de mortes das mulheres depois do parto, na ala dos médicos. Na ala das parteiras, não. Na ala das parteiras, por exemplo, é em torno de 1%. Na ala dos médicos, aquilo era 14, 15, quase 20% ou mais. Não lembro agora as estatísticas, mas era algo assim terrível. As mortes eram extremamente comuns na ala dos médicos. E aí os médicos, todos sábios, inteligentes e todos querendo saber o motivo do que estava acontecendo? Não, 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 não. Infelizmente não é bem assim que funciona. E não é só naquela época, não. Hoje em dia também, tá? Então, o Samuel Weiss, quando entrou e viu essa discrepância, aquilo chamou demais a atenção. E ele começou a querer entender por que que acontecia isso. E aí, sabe qual era, na época, assim, qual era a desculpa que os médicos davam lá? Eles falavam assim: não, são os miasmas. Os miasmas. Você sabe o que é miasma? Eu também não.
Miasma, um negócio assim, sabe? São os miasmas. É algo no ar, algo que acontece, mas é interessante que era o miasma só na ala dos médicos, né? Na ala das parteiras não tinha o tal do miasma, não sei que raio de miasma era esse. Mas não, isso não tem problema nenhum. Não vemos isso como problema. Naquela época não tinha tanta estatística, não tinha estudos científicos e não tinha nada disso. Mas o Samuel Weiss começou a olhar para aquilo e chamou demais a atenção. E ele começou a fazer uma estatística e ver o que estava acontecendo lá. O que estava acontecendo que na ala das parteiras morriam em torno de 1 a 2%, e na ala dos médicos, em torno de 20% ou mais. Era uma loucura, eu falei, mas isso não faz sentido. E aí ele olhava e via o quê? Essas mulheres morrendo, crianças que muitas vezes morriam porque não tinha mãe, a família se arrebentando, e ele falou, não faz sentido isso, tem alguma causa. E aí, quando ele ia atrás do diretor, de todo mundo, para ajudar a pesquisar e ver o que está acontecendo, ele teve ajuda? Não. É interessante, né? Classe médica, mundo da inteligência é muito interessante. Não, não. Vamos seguir com as questões que vemos nesse momento. E aí o Samuel Weiss, ele começou a pesquisar um monte de coisas para ver o que tinha de diferente na aula das parteiras e na aula dos médicos. E aí, nossa, ele foi fazendo um monte de mudanças e não adiantava nada. Continuava aquela grande quantidade de mortes de mães jovens com filhos. Aliás, sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar isso? Eu falei assim, mas o que as mulheres iam dar à luz nesse hospital? E aí vem outra história interessante que eu descobri, estudando, descobri um negócio interessantíssimo. Que é assim, era por causa da Igreja Católica. E aí você tem noção por quê? Estou falando, tem certas tradições, certas dinâmicas que aconteciam no passado e hoje também, se a gente prestar atenção, acontece hoje também, que era assim, as mulheres que não eram católicas naquela época, naquela região, não podiam ter filhos em casa. As parteiras não podiam ir até a casa. Por quê? Porque essa mulher não é católica, então aquela criança não pode nascer lá. Então as mulheres que estavam grávidas e não eram da religião católica, o único recurso que tinham era ir para o hospital, escola, e lá tinha as parteiras e tinha os médicos que estavam lá estudando, aprendendo a fazer partos. Olha que interessante, já começou até com a história de religião, né? Já tinha um preconceito aí ou não? Vai, isso pode, aqui pode, outro não pode. Bom, então as parteiras não podiam ir nas casas fazer parto das mulheres que não eram católicas. Então as que não eram tinham que ir para o hospital. E aí o que acontecia? Voltando para o Samuel Weiss, ele começou a investigar um monte de coisas para saber o que estava acontecendo. E aí o que ele fez? Estudou, pesquisou e uma coisa chamou demais a atenção dele. Uma vez, um médico que era muito amigo dele, que era responsável para investigar essas causas das mortes. O que era investigar as causas das mortes? Essas mulheres morriam, passavam pela autópsia e o que se via na autópsia? Quando abria essa mulher que morria, lá dentro estava cheio de pus. O que é isso aqui? A mulher entrava numa septicemia. No fundo, era uma infecção puerperal. Naquela época não tinha noção de infecção, não tinha noção de contágio, doença contagiosa. Não existia isso. Isso não passava na cabeça dos médicos. Então, a origem da doença tinha uma série de motivos, os miasmas, que parece que miasma funcionava de um lado, não funcionava do outro hospital, né? Interessante, mas era dos miasmas e pronto, essa era a causa. E aí os médicos estavam lá tentando resolver. E aí o que acontece? Essas mulheres que morriam passavam por uma autópsia. E esse amigo do Samuel Weiss era o médico responsável pelas autópsias. E aí o que acontecia? O que aconteceu nessa situação? Esse médico, ele estava com um estudante, e esse estudante acidentalmente feriu o dedo desse médico com um bisturi. Bom, naquela época não tinha noção de contaminação. Aliás, não usava luva, não usava nada, não existia isso. A história da luva, um dia, se eu tiver. Um dia eu vou contar. A história da luva é uma história de amor, é muito interessante. De Lister. Mas quem sabe uma outra ocasião. Deixa aí. Aí voltando. Esse médico sofreu um ferimento por um bisturi, que o estudante estava junto, né? O estudante foi lá e tchuf, deu uma lancetada no dedo do mestre lá, do professor. E sabe o que aconteceu com esse professor?
ele começou a desenvolver um quadro semelhante ao quadro que as mulheres tinham, era um quadro de infecção, e depois uma septicemia, e depois ele morreu. E quando foi fazer a autópsia dele, também ele tinha um quadro semelhante ao das mulheres que estavam lá. Isso fez com que o Semmelweis tivesse um clique aqui na cabeça e falasse assim, gente, tem alguma coisa que pode passar, por exemplo, pode passar daquele corpo que morreu para o corpo vivo, e esse corpo vivo desenvolve a doença. E por que ele começou a ver isso aqui? Porque naquela época, os médicos utilizavam um avental, e esse avental era muito interessante, que assim, quanto melhor o médico, quanto mais poderoso ele mais esse avental era sujo de sangue e de pus e de tudo. O pessoal não tinha noção do que era pus, tá? Então é assim, o que os médicos faziam? Fazia autópsia, fez autópsia, limpa no avental e depois vai lá fazer o parto das mulheres que estão lá fazendo. E aí, quando ele viu essa dinâmica com esse médico que feriu e entrou algo, aí ele criou uma hipótese que seria partícula cadavérica. Então, assim, pode ter uma partícula cadavérica que sai do corpo, que é a pessoa que está morta, e esses médicos que entrarem em contato levam essas partículas cadavéricas para as mulheres que vão fazer o parto. Aliás, você sabe o que significa a palavra cadáver? Cadáver? Cadáver é uma frase em latim, que é assim, carne dada aos vermes. Então, a carne dada aos vermes é cadáver. Então, o Semmelweis imaginou, deve ter uma partícula cadavérica que passa. E aí o que ele fez? Com essa ideia, ele propôs ou impôs, né, vou colocar assim, para todo mundo, antes de fazer o parto, para lavar as mãos, para retirar as partículas cadavéricas que poderiam ser levadas para a mulher que está dando à luz, que vai fazer o parto. Lavar as mãos. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a pressionar, impôs isso e não permitia que nenhum médico pudesse entrar na clínica obstétrica antes de lavar as mãos, então tinha que lavar as mãos. E isso aí, adivinha se ele foi apoiado, se ele foi gozado, se ele foi ridicularizado, adivinha, vai. Você vai saber o que aconteceu com ele, né? Mas ele impôs, e aí o que ele fez? Ele começou a ver as estatísticas. Sabe o que aconteceu? O índice de mortes caiu. E chegou no mesmo nível do nível das parteiras. Então tinha até um grupo controle. Hoje a gente coloca, tem um grupo controle das parteiras. Então o que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer com que essas mortes desabassem, simplesmente lavando as mãos. Bom, e essa descoberta dele fez ele ganhar um prêmio Nobel na época? Não, não tinha. Primeiro não tinha nem prêmio Nobel, né? Mas não foi nada disso. Ele começou a enfrentar um monte de problemas e resistências. Por quê? Porque os médicos não podiam aceitar uma coisa dessa. Não, isso não pode existir. Não, isso não, as crenças estão aqui, os miasmas estão aqui, é isso que a gente aprendeu e pronto. E ele ficou lá fazendo de tudo para que todo mundo aprendesse que tinha que lavar as mãos. E aí tem uma série de histórias nessa dinâmica, porque assim, depois ele começou a ver que começou a aumentar novamente os casos de morte puerperal, mesmo lavando as mãos. Só que a lavar as mãos era assim, lavava a mão para entrar na clínica. Na clínica tinham várias clientes. E aí tinha uma cliente, que era a primeira cliente a ser examinada por todo mundo, que era uma cliente que tinha um câncer e ela também tinha uma infecção. Então o que acontecia? Os médicos iam lá, né, o médico da escola, né, examinavam, passavam por essa mulher e aí ele examinava as outras mulheres. E aí ele começou a deduzir que poderia ser que aquela mulher que já está com uma infecção, que tem um câncer, mas tem uma infecção, que de repente ela também poderia passar isso para as outras. Então não seria uma partícula cadavérica, porque não era um cadáver, ela está viva. Então ele começou a ver a transmissão de vivo para vivo. Então poderia ter algo que mesmo uma pessoa viva com infecção pudesse passar para as outras. Aí ele enlouqueceu de vez, por quê?
Porque ele falou assim, antes de examinar qualquer cliente, tem que lavar as mãos. Então, examinou uma, lava as mãos, examina a outra, para não passar nada de uma cliente para a outra. Gente, se ele já tinha resistência em lavar as mãos uma vez só para entrar na clínica lá, imagina a hora que ele falou que tinha que lavar as mãos a cada cliente. Ele recebeu tanta resistência, mas tanto problema. E tem outra, você sabia que tem mais ainda essa história dele. E ele conseguiu diminuir e muito o nível de mortes. Mas alguém olhava para isso? Impressionante, parece que como o mundo parece que enxerga o que quer ver, né? E tem coisas que estão na cara e não enxergam. E ele está lá. E aí ele também descobriu uma outra coisa, que também foi fundamental para as doenças contagiosas. Naquela época, por exemplo, as mulheres estavam lá e estavam na cama, usavam o mesmo lençol, morria, ia embora, e outra ia lá, deitava no mesmo lençol. Então, aqueles lençóis eram lavados, sei lá, acho que uma vez por mês, eu não sei, agora estou chutando que eu não sei, mas era algo assim. E aí ele começou a ver que provavelmente, que ele começou a ver também, fala, provavelmente a roupa também poderia ser uma dinâmica de contágio, onde sai de uma cliente e vai para outra. E aí ele começou a pressionar o diretor para lavar as roupas da cama. Imagina o caos que virou isso aqui. E ele firme, porque ele estava vendo, ele via na prática, ele estava olhando ali, descobrindo, está aqui, ó, funciona. Quando ele começou a ver isso aqui, então veja, ele viu um contágio que era de pacientes mortos, de clientes mortos, de cadáveres. Depois ele viu de cliente vivo para vivo. Depois ele começou a perceber que também por lençol, por fronha, por tudo também passava. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava descobrindo a essência das doenças contagiosas. E descobriu o quê? Uma técnica simples e básica que era lavar as mãos. Lavar as mãos. E hoje em dia, o que nós vemos aqui, estamos aqui no meio da pandemia do coronavírus, e todo mundo falando o quê? De lavar as mãos. Sabe qual foi o fim do Samuel Weiss? Ah, ele ganhou um prêmio por causa disso? Não, ele foi expulso do hospital. Tanto que ele deu trabalho e encheu o saco, porque ele estava criando muito problema. E os médicos começaram a atacá-lo de tudo quanto é jeito. Porque tem uma coisa interessante: se aquela teoria dele fosse realidade, sabe o que acontecia? Que aquela grande quantidade, foram milhares de mulheres que morreram nessa época dessa forma. Milhares, não é uma, duas, três, não. Milhares naquele hospital ali, imagina nos outros. Então o que acontecia? Se os médicos aceitassem isso, eles também teriam que aceitar que eles tinham sido os responsáveis pelas mortes daquelas mulheres. Você acha que eles iam aceitar tão facilmente? Não. E aí tem uma dinâmica muito interessante, que é a dinâmica assim, quando a mensagem é ruim, eu não quero ouvir, se eu não puder desqualificar a mensagem, tipo, a mensagem não serve e não presta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de destruir o mensageiro. E o que fizeram com o Samuel Weiss? Destruir o mensageiro. Expulsaram ele de lá. Some daqui, mandaram ele embora. E o Samuel Weiss desesperado tentando fazer com que todos os médicos acordassem para isso. Ele entrou em contato com muitos médicos, ele escreveu, ele fazia um monte de coisa para as pessoas acordarem para a realidade. Agora imagina você no lugar dele, vendo uma realidade acontecendo, mas ninguém enxergava, ninguém queria ver. E aí ele via mulheres e mulheres morrendo. Era uma coisa absurda. E aí chegou um ponto, ele expulso, ele chegava na frente do hospital e até as mulheres, quando chegavam no hospital, muitas mulheres sabendo dessa dinâmica, elas perguntavam, é das parteiras ou dos médicos o dia de internar? Quando era dos médicos, elas às vezes preferiam ficar na rua, na praça, ali em frente ao hospital e dar luz na rua do que entrar, porque se entrasse era perigoso morrer. E aí nessa época até o Samuel Weiss começou a falar, não entre na ala dos médicos, é um perigo. E sabe o que fizeram com ele? Bom, simples. Tacaram uma camisa de força nele, internaram ele no hospital psiquiátrico e um dos tratamentos de psiquiatria era dar muita cacetada, paulada, surra. Ele morreu lá dentro de tanta paulada que ele levou. Existe uma teoria, não sei se é lenda urbana ou não, que até agora eu não consegui descobrir, eu já vi lugares que dizem que sim, outros que não, que ele morreu, um fato diz que ele morreu de tantos maus tratos que ele teve lá.
E teve outro que ele disse que morreu quando ele se contaminou acidentalmente, não, propositadamente. Ele se feriu propositadamente e colocou o dedo num lugar contaminado. Para quê? E aí ele morre disso, para mostrar como aquilo lá acontecia. Bom, Semmelweis foi simplesmente ignorado pela medicina. Depois de mais ou menos, acho que uns 20 anos, Pasteur, lendo as coisas que o Semmelweis escreveu, e começou, ele teve um ou outro que também começou a falar, gente, essa ideia faz muito sentido. E aí o Pasteur, com o microscópio, a hora que ele começa a ver lá os micróbios, elementos vivos pequenininhos, só dá para ver no microscópio, aí ele fala, são esses elementos que passam de um corpo para o outro. E aí começou aí a fortalecer essa dinâmica de doenças contagiosas e riscos e lavar as mãos. Hoje em dia, o Semmelweis tem uma estátua na frente desse hospital, tem a universidade agora com o nome dele lá, e na estátua está ele com muitas mulheres e crianças como salvador das mães. Bom, é um homem que deveria ser valorizado, mas a enorme maioria, nem dos médicos sabem dessa história dele. É alguém que foi excluído do sistema. Por quê? Porque ele ousou falar uma coisa diferente do que o meio queria ouvir ou estava acostumado a ouvir. Ele viu uma dinâmica importante, mas ninguém deu tanto valor a ele. E é interessante que nesses casos graves, nessas situações, sempre é importante fazer mudanças de referenciais e ver o que será que está acontecendo, para entender melhor essas histórias. Mas frequentemente aquele que fala algo que é diferente do contexto, ele é atacado e destruído. É impressionante, né? Mas depois que morre, parece que depois ele vira um ser lindo, mágico e maravilhoso. Mas nem sempre, né? Porque o Semmelweis, pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Então quero compartilhar com você essa história e também uma reverência profunda a esse grande médico e profissional que é o Semmelweis, que graças a ele hoje nós temos essa dinâmica, essa compreensão da doença contagiosa e lavar as mãos, ele que produziu, ele que criou essa dinâmica aqui, ó. E hoje em dia, não, precisa lavar as mãos, precisa lavar as mãos. Como a visão sistêmica percebe uma pessoa com consciente cindido? Ah, essa pergunta é interessante, é como todas as psicoses. Quando tem uma coisa que chama neurose e psicose. Aliás, só para dar uma descontraída, vocês sabem a diferença entre neurótico, psicótico e psiquiatra? Não sabe? Então é assim, neurótico é aquele que constrói castelos no ar. Então assim, ele cria e tem ilusão, mas ele ainda tem pé no chão, ele sabe que aquilo lá não é bem uma realidade. O psicótico é diferente, o psicótico é assim, então o neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora no castelo e acredita que é ali que ele vive. E o psiquiatra cobra aluguel. Bom, então vamos lá, mas o que é psicose e neurose? Neurose, você tem uma série de mecanismos de ilusão, mas você ainda está com o pé no chão, você está aqui na realidade. Frequentemente, quando falo assim, o psicótico ele ouve vozes. Eu digo o contrário, não. Quem ouve vozes é o neurótico. Eu escuto vozes o tempo todo. Tem uma voz dentro de mim falando assim, Fernando, faz essa bobagem, faz isso, faz aquilo. Tem uma voz falando assim, vai lá, faz. Você é covarde, tem que ir, faz mesmo, Tem essa vozinha. Você conhece essa voz, conhece? Só que do outro lado tem uma outra voz, fala, Fernando, presta atenção, cara, você vai se ferrar, meu. Para com isso não vai dar certo. O custo disso aqui, a consequência é grave, para com isso, aqui não funciona. Então a questão é que o neurótico escuta vozes, uma dizendo para fazer um monte de besteira, a outra dizendo, fala, para e não faz isso. Então o neurótico escuta vozes, o psicótico escuta uma voz só, faz. Não falta a voz, fala, não faz. Então, o que acontece dentro do quadro da psicose? A pessoa está fora da realidade, ela vive num mundo que está desconectada da realidade. Isso aqui que é a essência da psicose. Quando tem uma esquizofrenia, esquizo quer dizer partido. E frenia vem de fregme. Fregme é a mesma origem de fragma, do diafragma. Diafragma é o músculo que promove a respiração. Então, assim, conforme o músculo contrai, enche, depois ele esvazia. Esse músculo chama diafragma. Diafragma. E aí, sabe qual é o nervo
que regula a função do diafragma, fazer isso aqui, chama nervo frênico. Olha lá, é a mesma coisa da esquizofrênico. Frênico tem a ver com espírito. Espírito. Então, quando tem esquizofrênico, é como se tivesse o organismo cindido, cortado, dividido. Então, tem um pedaço dele, o corpo dele está aqui, mas a cabeça dele, a alma dele está em outro lugar. Está completamente desconectado, vive um mundo à parte. E quando a gente trabalha dentro da sistêmica, quando olhamos um indivíduo que tem um nível de psicose, um quadro de psicose como esse, o problema é sempre da família, nunca é do indivíduo. O problema é da família. Frequentemente, o jovem mais amoroso pega o problema que os pais ou a família não quer ver. E ele fica carregando esse problema. Frequentemente, esse indivíduo esquizofrênico, quando você vai pesquisar na história da família, existe alguma pessoa importante que foi excluída do sistema. E frequentemente, segundo o Hellinger, que ele colocava no começo, ele falava assim: cada vez que você vai trabalhar com esquizofrenia, pesquise se tem assassinatos na família. Se na família teve alguém que foi vítima de assassinato ou se foi um assassino. Se teve assassinato na família, o assassino ou a vítima pertence à família também, sabia? Faz parte do pertencimento da família. E aí são casos que não foram elaborados, geralmente são segredos, são coisas que não se falam, mas existem dentro da família. E aí o esquizofrênico, muitas vezes ele está conectado ao assassino e à vítima ao mesmo tempo. Ele fica dividido nessa situação. Então, quando você vai na sistêmica, você procura sempre dinâmicas de tragédia, principalmente assassinato que tem na família, muitas vezes de 2, 3 gerações atrás, mas que está carregando essa dinâmica. E é comum você ver numa família onde tem quadro de esquizofrenia, é comum também ter casos de suicídio em algumas outras famílias nucleares que derivaram desse fato original e várias outras doenças e comportamentos doentios que tem lá. Então, você, quando começa a avaliar a família, você começa a ver que a raiz do problema está lá atrás. Então, o que precisa ser trabalhado? Com o sistema todo. Para quê? Porque o esquizofrênico ele está trazendo à tona aquilo que a família não quer ver, que a família esconde, e muitas vezes de gerações do passado. E aí, quando você trabalha isso, você ajuda a tirar a carga, o peso que esse indivíduo carrega por trazer à tona aquilo que a família não quer ver. Ok, Edir? Como é que se trata um elemento que foi excluído do sistema? É interessante que tem algo assim, exclusão do sistema é algo muito comum, muito comum. E tem algumas coisas que muitas vezes mistura. Existe uma coisa que às vezes é uma distância saudável do sistema. Dependendo se o sistema for muito doentio, eu, como um elemento do sistema, eu preciso ficar mais longe desse subsistema, por exemplo, família nuclear, que tem carrega um monte de dinâmicas doentias, mas eu estou conectado profundamente com um grande sistema família, que são todos os meus antepassados que fizeram algo saudável, mas aqui esse subsistema família nuclear deu um problema. Então eu coloco uma distância saudável, porque eu estou fiel às dinâmicas amorosas da família e não à dinâmica doentia dessa geração, de 2, 3 gerações tão doentias. Quando eu tenho consciência disso, eu faço. Agora, existe algo assim, como é que eu vou tratar um elemento excluído do sistema? Se eu fui o excluído do sistema, de repente o sistema resolveu me excluir. Vai que eu sou um Semmelweis da vida e começa a denunciar que tem um monte de coisa doentia na família, a família me exclui. Quem me excluiu? Quem me excluiu, de novo, foi a família nuclear. Mas se eu estou trazendo uma realidade que é importante olhar para isso e tratar, a família não quer ver, veja, eu estou excluído da família nuclear, eu estou conectado com a grande família. Esse grupo, eu estou mais desconectado, porque essa família não quer ouvir ou não quer entrar em contato com aquilo que eu mostro. Mas eu estou conectado com a minha grande família, que são todos os meus antepassados que tem lá, e os meus descendentes que vão
pegar de mim dinâmicas saudáveis e não as dinâmicas doentias que tem nesse grupo que me excluiu. E aí fica assim, então o que eu vou fazer? Sinceramente, você escolhe, eu quero ser tão doente e ficar junto com essa família doentia, ou eu quero ser saudável, me conectar com as raízes, a essência da família e levar a família para um caminho melhor. Então, quando eu sou adulto, eu sei manter distância das dinâmicas doentias e sei me aproximar das dinâmicas saudáveis. É ruim? É. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver que oração, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi, esse exemplo é muito comum, eu dou esse caso, ele ficou muito marcante para essa história. Então, por exemplo, veio uma pessoa que estava com um problema de drogadicção, já estava saindo das drogas, mas estava precisando ter uma finalização para realmente sair de vez, tal, e me procurou. E essa pessoa me procurou, trabalhei, viu o que estava acontecendo, essa dinâmica de drogadicção, adivinha, tinha elementos excluídos do sistema do passado, ele estava representando isso, tem um monte de problemas lá. E ele, como um ser amoroso da família, pegou tudo isso aqui para ele ser o problema da família. E quando ele era o problema da família, a família ficava tudo com ele, lindo e maravilhoso. Ele era o problema da família. E aí o que aconteceu? Ele fez esse trabalho, depois, acho que ficou em torno dos 4 anos, eu não o vi mais. E aí ele apareceu um dia numa constelação de grupo aqui em Ribeirão Preto. E aí quando eu olhei para ele, foi fácil identificar, tem umas tatuagens, o jeito dele, estava com a mulher dele foi aluna minha e tal. E aí olhei para ele e falei, ele está aqui, mas olhei para ele e falei, estranho, não parece ser problema de droga, não estava com um cara que estava com uma dinâmica de drogadicção, mas ele está com uma tristeza. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele me procurou e falou, Fernando, queria constelar aqui, porque eu perdi minha família. Eu não sei o que fazer com a minha família agora. A minha mãe, que sabe, sempre estava presente, não quer mais conversar comigo. Meu irmão, então, nossa senhora, sumiu da minha vida, sumiu. E ele estava sempre presente, me ajudou tanto, é uma pessoa que eu gosto tanto. Eu perdi minha família. E agora eu estou aqui para oficializar o casamento, que a gente já mora junto faz tempo, tudo bom, oficializar o casamento. A mãe já falou que não vai nesse casamento. O irmão nem recebe ele. Ele falou, perdi minha família, o que eu tenho que fazer para resgatar minha família? Aí montei a constelação lá, montou a constelação. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, já identifiquei o que está acontecendo. Aí eu peguei um representante para ser um elemento oculto. Peguei um papel, escrevi no papel, dobrei e coloquei na mão desse representante. Ele não sabia o que ele era. Ninguém sabia. Eu sabia. Eu falei assim, está aqui, você vai representar isso. E eu coloquei ali no sistema. A hora que eu coloquei aquele elemento no sistema, foi interessante que a família olhou para ele olhou, todo mundo se juntou e ficou tudo unido. Aí olhou e falou assim, Fernando, é isso que eu quero. Olha aqui a família toda unida. Que maravilha, que ótimo, é isso. Mas que mágica, o que é isso que eu tenho que fazer? Falei, vai lá e pega o papel e lê o papel, que você vai descobrir o que você precisa fazer para ter essa família tudo grudada em você, cuidando de você, do jeito que estava antes. E adivinha o que estava escrito no papel? Droga. É só você voltar para as drogas. Se você voltar para as drogas, a família vem e te acolhe. Agora, quando você sai das drogas, o problema fica dentro da família. Então, eles querem que você pegue de volta. Aí eles te dão tudo o que você precisa, desde que você carrega o problema. Agora, a escolha é sua. Você pode casar e conduzir a sua família para um lugar mais saudável, ou então, para ter essa família nuclear de volta, você carrega o peso dos problemas que eles não querem ver. Bipolaridade. Já vi 2, 3 perguntas sobre bipolaridade. Se você, para entender bipolaridade, o que é bipolaridade? Bi é 2. Duas o quê? 2 polaridades. Você sabe o que é bipolaridade? Antigamente tinha psicose maníaco-depressiva. Antigamente. Hoje tem a bipolaridade. Mudou a doença? Não, só mudou o nome. É que eles mudam os nomes. Eles adoram mudar os nomes. Porque, de repente, antes era PMD. Agora é psicose maníaco. Antes era psicose maníaco-depressiva. Hoje é bipolaridade. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O que é saudável? Eu vou colocar algo aqui para mostrar o que seria saudável. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar isso aqui
Imagina isso aqui. Isso aqui é a capinha do meu celular que está aqui no Instagram. Mas imagina, por exemplo, que aqui seja a linha, uma faixa do saudável. Então, se você navegar por aqui, você é saudável. Isso aqui serve para qualquer doença, tá? Imagina comportamento, doença mental. Aqui seria o saudável. Então, eu fico pulsando aqui, a linha superior, linha inferior. Se eu sair daqui, é psicose. Se eu sair daqui, é psicose. Aqui, por exemplo, seria o campo da mania. Estou fora da realidade, compro tudo, faço tudo que eu quiser, eu sou dono do mundo, eu sou super-herói, sou qualquer coisa. Mania, 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 mania. A outra polaridade, depressão. Não presto, não sirvo para nada, o mundo acabou, vou morrer. Aqui, eu sou o rei do mundo, eu faço o que eu quero, eu arrebento, eu compro o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Aqui, afundei. Não são duas polaridades? Sim. O indivíduo está navegando aqui. De vez em quando ele belisca aqui e volta. Isso aqui é um surto psicótico. Pode ser um surto psicótico para mania, pode ser um surto psicótico para depressão. A pessoa pode viver aqui. Aí já entrou na depressão de vez. Tem pessoas que vivem aqui nesse lugarzinho aqui, ó, nos limites, tá? Ora tá psicótico, ora tá neurótico. Aqui são os borderline, eles vivem aqui na linha. Eles ficam aqui em um lugarzinho meio estranho. Então, e tem pessoas que ora estão aqui em cima, ora estão aqui embaixo. Ora aqui em cima, ora aqui embaixo. O que é isso? Bipolaridade. Então tá aqui, ó, bipolaridade, ok? Outra coisa, você pode ver aqui, mesmo o indivíduo que está na faixa normal, tem pessoas que ciclam aqui, ó. Estão ciclando sempre perto da depressão. Ainda estão na faixa da normalidade, mas estão muito próximos da depressão, como poderia ser aqui. Tem pessoas que ciclam assim, tem pessoas que são linha reta, que também é um problema. Então, a forma como pulsa. Então, isso aqui, se você entender essa dinâmica, você está entendendo o quê? Comportamento, fazer diagnóstico de doenças mentais. São duas polaridades. Agora, o que leva a ter uma dinâmica psicótica? Quando essas duas polaridades não estão integradas em equilíbrio, então ela vira uma doença. Se eu tenho as duas polaridades integradas e equilíbrio das polaridades, eu estou no mundo saudável. Vou dar uma dica básica para todo mundo aí. Quais são as duas polaridades básicas da vida de todo mundo? Vocês sabem? Pai e mãe. É interessante, porque quando você vai estudar psicose, frequentemente você vai ver o quê? Frequentemente, falta da função paterna. Só tem uma polaridade, não tem duas. Só tem uma polaridade de referencial. Dificilmente, eu nunca vi um indivíduo com psicose que tem pai e mãe dentro do coração unidos com amor. Geralmente é um caos aqui fora. Um caos na relação entre pai e mãe. O campo da família é um caos. Eles não conseguem entrar em harmonia. Aí essa criança, esse filho, fica filho não do amor dos dois, e sim da confusão dos dois. E tem um especialista, super especialista em psicose nos Estados Unidos, acho que ele já faleceu, estou tentando lembrar o nome dele agora, fugiu. Mas eu lembro no livro dele, ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, olha, se fosse possível, seria interessante em todos os hospitais psiquiátricos não ter nenhuma mulher, só homens. E adivinha por que ele falava isso? Porque tinha uma dinâmica de uma força enorme e descontrolada que estava desequilibrado, vou colocar assim, que ao invés de ter o equilíbrio da função materna e paterna, era uma sobrecarga enorme de função materna, um vazio de função paterna, e frequentemente essa função materna era extremamente doentia e destruía essa criança, esse filho ou filha. Então isso aqui é extremamente comum, esse tipo de comportamento. Então, toda vez que tem dinâmicas de psicose, pode procurar que frequentemente está faltando a função paterna para equilibrar a função materna e não está tendo o quê? Um amor saudável entre os pais. E, quando a coisa fica grave assim, desse jeito, pode estar nessa bipolaridade. Ora eu estou lá em cima, ora estou lá embaixo. Ora estou lá em cima, ora estou lá embaixo. A gente pode não se conectar a dinâmicas doentias do marido?
ou automaticamente os cônjuges se vinculam, inclusive os seus sistemas de origem. Você pode não se conectar às dinâmicas doentias que você tem com você mesmo também, sabia? Desde que você ganhe consciência. Quando eu tenho consciência das minhas dinâmicas doentias, eu posso sair delas, encontrar a saída, e eu sei que elas existem dentro de mim. De mim. Quando eu tenho uma relação interpessoal com outra pessoa, é a mesma coisa. A questão é muito interessante que, assim, quando você casa, o que faz esse casamento? O que promove esse casamento? Porque no casamento tem uma regra básica, tudo é 50%. Tudo. E quando casa, se você é assim, você vai encontrar alguém que faz isso. Puf. Aí você fala assim, olha, o meu marido ou a minha esposa é assim. Fernando, olha como é que é meu esposo ou a minha esposa. Sei. E por que você casou com ele? Não, não sei, ó, com ela. Ah, porque ele é assim. Você entendeu que ele é assim? Se você casou, é porque você é assim. Encaixou. Não, mas eu não via isso antes. Olha, se você via ou não via, eu não sei. Mas que existia, existia. A questão é, se você tinha um nível de consciência ou não tinha nível de consciência para entender o que atraiu, o que promoveu essa relação, que uma grande quantidade de relacionamentos são promovidos, as pessoas chamam de amor. Eu vou te dizer, geralmente não. São conluios neuróticos. A minha neurose encaixa na sua. Aí as pessoas chamam isso de amor, é uma coisa de pele, sabe? É uma química, é um negócio assim. Fernando, você não entende de amor, sabe? Sei, entendo muito bem, é. Aí juntou. Aí depois, lá na frente, olha os problemas que tem do outro lado. Não estou falando que você tem isso, estou falando que é comum isto. Acontece interessante assim, eu geralmente vou casar com uma pessoa que vai trazer a dinâmica complementar. Muitas vezes vai trazer aquilo que eu não consigo ver em mim, mas eu consigo ver no outro. Impressionante. Aí começa, você é assim, você é assim, você é assim. Aí o outro fala, não, você que é assim, assim, assim. Os dois têm razão, tá? E os dois estão errados. Porque no fundo, geralmente é uma grande projeção. Mas é possível. A questão é, eu ficar preso na dinâmica doentia, se eu tenho consciência, é uma escolha minha. É uma escolha. Se eu não tenho consciência, o meu emaranhamento enrosca no emaranhamento do outro. Aí eu digo que é o emaranhamento do outro que deu problema. Eu falo, não, são dois. 50% do dele, 50% dela. Pronto, pegou. Deu para entender? Então, quando você tem consciência, você ganha consciência, você faz a opção de continuar no mundo doentio seu, do outro ou de quem for, da família de origem, não interessa. Aí você ganha consciência, você ganha o poder de fazer isso aqui. Aí tem uma regra básica dentro do trabalho de casal, que quem já me conhece é isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Isto sim, isto não. As coisas saudáveis, sim. As coisas doentias, não. Isso é uma postura de adulto. Postura de criança. Ou pega tudo, ou não pega nada. Não sei, deixa de ser duas polaridades. Não? Ou é tudo, ou é nada. O que é uma dinâmica adulta? Tem coisas boas, pego. Tem coisas que não são tão boas, distância. Isso é comigo mesmo. As coisas boas eu pego e valorizo. E adubo as coisas negativas. Eu preciso fazer o quê? Podar. Jogar fora, que isso aqui não me serve. Isso é comigo mesmo, isso é na relação com o outro, isso é na relação com o sistema. Isso basicamente é uma postura adulta. E na postura adulta você ganha um grande poder da consciência, você sabe o que está acontecendo e você vai tomar as decisões saudáveis na vida. Mas como adulto eu sei que não existe o perfeito, lindo e maravilhoso, nem o demônio. Não tem o anjo nem o demônio. Anjo, demônio, eu sou anjo, demônio. A pessoa Carla também é anjo, demônio. Todo mundo é. Meus filhos são, meus pais, todo mundo são. Todo mundo tem um anjo, um demônio. Então não tem ninguém inocentezinho e também não tem nenhum demôniozão. E se apareceu na minha vida, eu preciso ver o que aconteceu comigo que eu atraí esse tipo de situação. Porque senão fica fácil. Eu falo assim, joga fora. É um bode expiatório, joga fora. O que vai acontecer? Próximo relacionamento vem a mesma dinâmica. E aí? Por que será que veio a mesma dinâmica? E olha lá, veio outro igual. Mas por que será que veio outro igual? Adivinha? Encaixou no mesmo receptor. Precisa mudar este receptor, senão vai passar a vida se encaixando aqui. Ou então vai falar assim, os homens são todos iguais. Ou as mulheres são todas iguais, dá na mesma, né? Não, são todos iguais para a pessoa, né? E se não for, eu enxergo, ok?
Então, dinâmicas doentias, tanto de mim mesmo como do outro, se eu tenho consciência, eu consigo colocar distância. A minha e a do outro também, ok?